Você tem atitude, se vai me encarar. Vida e Obra está no ar. Estamos no episódio 30, quase minha idade, hein, gente? E hoje é um episódio assim, que faz parte da história de toda a família sabarense. No dia a dia, eu diria. É um episódio de uma empresa que é importantíssima para a cidade, que é responsável aí por transportar, por levar a gente à capital. Olha para você ver, eles estão aí há 80 anos no mercado, haja história. E eu convidei aqui o Ronaldo para representar essa história toda, né, Ronaldo? Sim, estamos aqui para a gente poder falar sobre essa experiência que tivemos. Isso mesmo. O Ronaldo ele tem 78 anos, ele é lá de Jabuticatubas, não mora em Sabará, mas atua aqui ele vai contar em um longo tempo. Ele é casado e ele é pai da Ana Tereza, Raul e Eduardo. Ok. Conta aí um pouquinho como é que começou essa história toda. É da Cisne, né? Tô falando da Cisne. Quem que não conhece, né? A empresa. Exatamente. E de onde que nasceu isso tudo? Começou lá com seu pai? Na verdade, esse elo entre a minha família e o transporte de pessoas, falando de uma forma geral, né? Iniciou com meu pai. Ele foi um motorista de confiança de um atacadista em Vespasiano. E ele atuou muitos anos lá como motorista, mas antes disso ele era motorista e foi inclusive um motorista de uma família, de um fazendeiro lá chamava-se Capão Grosso, em Jaboticatubas. Olha, é um distrito só. de lá, né? E na época não era nem motorista, era chofer. Era chofer, exatamente. Ele teve diversas experiências, teve experiência, por exemplo, de estar dirigindo um carro e o pessoal que estava na beira da estrada não conhecia carro, ficava com medo de ser bicho. É mesmo? E ele falava assim, não, gente, pode vir aqui, me ajuda. Não pode, não. Me ajuda a transportar esse carro daqui para o outro lado de um curso d'água, assim. Então, assim, essas experiências foram muito assim interessantes de descer logo do princípio. Inclusive, a carteira de motorista dele, o número da carteira é abaixo de 100. Isso, em outros termos, que significava que ele praticamente, assim, eu considero como ser um dos 100 primeiros motoristas no estado, credenciado pelo estado de Minas Gerais. Olha, para você ver, isso aí foi muito interessante, né? Quantos anos que ele tinha quando ele começou, você sabe? Ele devia estar com aproximadamente uns 40 anos, olha, mais ou menos, por aí, sabe? Mas então o meu pai, ele era motorista, eu considero que ele é um dos 100 primeiros credenciados no estado de Minas Gerais. E então ele foi o motorista lá do fazendeiro, mas depois ele foi um motorista de confiança de família desse atacadista em Vespasiano que chamava Esquene Correia Lima. Uhum. O Esquene morava na Rua da Bahia, em Belo Horizonte, naquelas casas que tinha lá em Belo Horizonte. Sim. E meu pai morava lá no Santo Antônio, lá perto, para levava e levava todos os dias. Eu ia perguntar isso, seu pai era de Belo Horizonte, então? Não, ele nasceu em Jaboticatubas também, mas nessa época ele morava em BH. Em Belo Horizonte, e tinha esse negócio lá em Vespasiano. Mas aconteceu o seguinte, teve um evento que alterou bastante a história, que esse evento acabou sendo o evento que nos ligou ao transporte coletivo. Porque a legislação brasileira na época estabelecia o seguinte, quando um funcionário atingia 10 anos de casa, ele tornava-se sócio da empresa. Olha só. É uma coisa incrível, né? E ele estava atingindo, quando ele ia atingir os 10 anos, o senhor teve que dispensar porque tinha só sócios, etc. E ele foi dispensado e ele recebeu uma indenização. Isso era da legislação? Era da legislação brasileira de negócios mesmo, né, assim, de empresa. É uma coisa impressionante isso aí, muito interessante, né? Diferente, eu não sabia, não. Aí ele recebeu a indenização e com essa indenização ele foi e comprou uma jardineira, que a jardineira ele comprou lá na casa Arthur Ars, em Belo Horizonte, que vendia carros da Chevrolet. Jardineira aqui. É o quê? É um modelo de carro? É um ônibus pequeno. Olha só. Ele era estrutura de madeira, os bancos eram bancos de madeira, devia ser em torno de 8 a 10
lugares apenas, né? Muito pequenininho. Olha aqui, é como se fosse uma van, alguma coisa exato, assim. seria correspondente a uma van atual, né? E com essa jardineira, ele começou a transportar pessoas de Jaboticatubas para Belo Horizonte. Olha, então começou assim. É uma coisa assim, muito incrível, assim. Mas como era um negócio novo, não tinha coisa, então praticamente não tinha assim passageiro, tinha muita coisa, né? Era algo mais informal, mais né? informal, né? E então o que aconteceu? Tinha um padre lá que chamava o Padre José. Esse Padre José, todos os dias, ele ia de Jaboticatuba para Lagoa Santa, que é um lugar onde se passava, a estrada era assim, Belo Horizonte, Lagoa Santa, Vespasiano, Jaboticatubas, Lagoa Santa, Vespasiano, Belo Horizonte, né? Era o roteiro que o ônibus passava. Aí esse padre todos os dias ia de Jaboticatuba, Lagoa Santa, para meu pai não viajar sozinho. Olha, para você... ele ter um passageiro. para ter um motivo a mais. Isso foi muito incrível, é muito relevante na época, né? Porque isso motiva ele, né? Com certeza, Então esse foi o princípio, né? Mas isso ele já tinha vocês? Não, aí o que aconteceu? Os meus pais, a minha mãe teve 15 filhos. Uau! Desses 15 filhos, 14 foram criados e um que nasceu e morreu. Assim, nasceu na hora e morreu, né? Então, esses eram 14 filhos, né? Eu tinha 5 irmãs e 9 irmãos. E o negócio, então, passou a ficar mais formal, né? Tinha um horário que saía de Jaboticatuba de manhã cedo, era 6, 7 horas da manhã, e de tardinha, 3, 4 horas da tarde, voltava para Jaboticatubas, né? A viagem era mais longa, porque as estradas mais de terra, então era mais difícil. Não tinha estrutura que Exatamente, tem hoje, né? Mas a dificuldade de conduzir, de manter o negócio era difícil, porque não tinha tanto passageiro assim. Então, assim, certa vez teve uma festa em Jaboticatubas, uma festa... Sempre era religiosa com mais alguma coisa, né, de repente. E Jaboticatubas formou a formação do núcleo primeiro, né, numa encosta de morro. Se você imaginar um triângulo, no verso superior ficava a Igreja da Matriz, que é Nossa Senhora da Conceição. Aí você descia nesse sentido para cá, tinha a Igreja Nossa Senhora do Rosário, descia mais, tinha a rua Dom Carlos de Vasconcelos, que morria numa praça. Essa praça é o principal lugar que tem lá, sabe? Onde está a prefeitura, tinha as festas encontravam lá, tinha carnaval, os blocos... Toda cidade tem, né? A igreja é a praça. Exatamente. Aí aconteceu que o ônibus quebrou uma peça, que a peça custava muito cara, então era difícil, não tinha dinheiro para coisar. Nesse dia dessa festa, eles resolveram fazer, vamos fazer, senão vamos carregar o pessoal, que ninguém tinha carro, andar de carro é um negócio importante, né? Aí pegava as pessoas lá na matriz, trazia aqui embaixo, tornava levar, e aí o dia inteiro esse cara fazendo no ônibus, Já era um ônibus, já não era mais a jardineira, né? Tá, já tinha... Já era um ônibus assim, maior um pouquinho, mas era um ônibus ainda bastante, assim, precário ainda, né? E nesse dia, então, foi assim, que conseguiu dinheiro para comprar a peça, o ônibus continuar andando para fazer o transporte. Olha, bom que foi a população inteira se prontificou a ajudar, né? Exatamente. Mas vocês, aí nessa época, isso é década de 40? Isso aí é na década de 40. E você então já tinha os filhos, já tinha todo mundo? Eu, na verdade, eu nasci na década de 40, né? Eu nasci em 1946. Então você acompanhou mais ou menos esse processo? Então eu era muito era pequeno, ainda, nem coisa, né? não, sabe? E meu pai era muito rigoroso, sabe? Então ele marcava tantas horas, saía tantas horas. E o salário lá que tinha gente que saía escovando dente no ônibus. Ou sair sem pentear cabelo, coisa assim desse jeito. Para não perder o ônibus, que era o único horário que tinha no dia. Antigamente os horários eram bem mais restritos. Hoje em dia, qualquer hora que você desce no ponto, tem ônibus, né? Exatamente. Aí, ao longo dos tempos, ele já passou a ser 2 horários, um de manhã cedo, um de à noite. E a empresa que ele criou uma empresa que chamava Ernestino e Filhos Limitada. Ernestino é o nome dele. Era o nome dele. E Filhos porque
todos os serviços eram feitos pelos meus irmãos, né? O motorista, o trocador, o mecânico, todo mundo era Todo tudo mundo dentro, colaborava dentro de ali. carro. E era até uma forma assim boa de ter um negócio que tinha emprego para todos os filhos, Sim, né? acaba que todo mundo fazia parte dessa cadeia, né? De Exatamente, emprego, todo mundo já estava dentro da empresa, né? Exatamente. Então foi muito assim interessante, né? Depois disso, ele criou um terceiro horário, que aí já foi à tarde, sabe? E foi muito interessante, porque nessa época eu já devia ter uns 10 anos, por aí, mais ou menos. E ele fez a inauguração do horário do terceiro. Fez um evento. Às 3 horas da tarde. Fui eu, a minha irmã, a que mora aqui em Sabará, né? E meu pai e minha mãe. Nós fomos até encontrar com o outro ônibus que saiu às 3 horas da tarde de Belo Horizonte e voltamos, né? Então foi uma inauguração assim, muito interessante. Mas houve uma evolução muito expressiva nessa época, porque antes os meus irmãos saíam e voltavam no mesmo dia, então não tinha necessidade de estar dormindo em Belo Horizonte, né? Aí passou a ter necessidade de dormir em Belo Horizonte. Aí sabe o que foi feito? Alugou uma casa lá em Belo Horizonte e as minhas irmãs, que eram de número 5, elas passaram a morar lá para dar para os meus irmãos poderem dormir à noite e voltar no outro dia. Elas viajavam sempre na segunda-feira e voltavam no sábado. E elas teciam tricô. Então, assim, aquela senhora ficava grávida, logo no princípio da gravidez, já procurava encomendava enxoval. Fazia um enxoval todinho e Olha fazia que uma legal. coisa muito interessante. Então, Tinha esse outro negócio também, né? Então, ela ficava a semana inteira, fazia comida para eles, resolvia o problema de todos e não ter que pagar estadia, né, para ninguém, sabe? Então, também foi já um estava momento tudo em família, muito né? em família, continuava tudo em Isso, família. então, atuava, a rota era Jabuticatubas, Belo Horizonte. Belo Horizonte, era só esse caminho aí, sabe? Mas aí passava por essas outras cidades também, né? Sim, exatamente, Aí, assim, eu até elenquei o nome dos meus irmãos todos, que coisa, mas desses 14, hoje são só 3 vivos, o resto todo mundo já morreu. Já faleceu. Eu, essa minha irmã que mora aqui em Sabará. Como é que ela chama? Chama Joanine. E tem um outro irmão também solteiro, que é o Adeli. Então, eles dois moram numa casa lá em Sabará e eu moro em Ipatinga. E eu fico fazendo as coisas de Ipatinga para cá. tá no mundo online. Hoje, por exemplo, foi um dia que eu tinha que vir aqui para resolver um problema aqui, né? Então, aí assim, é muito interessante. E aí, como é que foi, assim, essa questão da expansão? Porque atuando lá em Jabuticatubas, né, nesse trajeto intermunicipal, né? Sim. E aí essa demanda foi crescendo, eu imagino, porque aí já era... Porque antigamente tinha aquilo, você morava no lugar, você trabalhava ali, fazia a vida ali. O máximo que fazia era pegar um trem, né? Exatamente. Tinha o subúrbio, Sim. não sei lá. E aí vem a questão do ônibus, que é assim, um avanço para a cidade, né? Sim, foi verdade. E aí foi crescendo a demanda. Não, foi uma coisa muito interessante, sabe? Mas assim, é uma cidade que ela não desenvolveu rapidamente, não, foi muito lento. Hoje, a cidade, por exemplo, que começou a desenvolver muito hotéis fazenda lá, mas não o núcleo interno não cresceu tanto, né? Não a questão urbana mesmo, né? Então, assim, eu sempre vivi em cidade, nunca fui fazenda, nada dessas coisas, não. Mas tinha muita ligação, com Belo Horizonte, né? Por causa desse problema. Você foi morar em Belo Horizonte também, igual seus irmãos? Ficava... Foi. Aí houve uns eventos lá que aconteceu o seguinte: política sempre é um negócio que ela conduz muito, te influencia muito a vida. Você participa ou não, ela sempre te influencia muito, né? E houve uma vez que houve um acidente, meu irmão dirigindo um ônibus, chegando num domingo à noite, né? E acabou morrendo uma pessoa por causa disso, sem culpa dele, né? Mas aí a polícia começou a trabalhar, ficou muito complicado. O pessoal quis mudar de Jabuticatubas, e foi quando veio para Sabará. O que aconteceu? Nessa época, os meus irmãos venderam um caminhão que tinha lá, e com esse caminhão foi vendido na época, eu não sei qual que era a moeda, acho que era cruzeiro, né? Foram 200 mil cruzeiros, né? E então eles vieram e compraram
essa linha de Belo Horizonte a Sabará. A linha de Belo Horizonte a Sabará custou R$7 milhões. Uau! Eles fizeram o negócio, assumiram os compromissos e todos os compromissos foram quitados no tempo hábil, né? Isso foi muito interessante, Que legal. né? Isso foi que ano que eles vieram 1960. pra cá? 1960, então. Aí foi a primeira linha que tinha Belo Horizonte Sabará, então. Já existia. Ela já existia. Foi comprada de um outro Entendi. grupo, né? Então já existia a empresa Sim, que atuava, já vocês existia. adquiriram ela. Exatamente, Antes da vinda para cá, eu esqueci de dizer um detalhe aí que eu acho que foi muito interessante também, que com o negócio dos recursos, né, para manter o negócio, sabe? Dia 15 de agosto, que foi agora, passou, né, o dia da Assunção da Senhora, né, dia de Nossa Senhora mesmo, né? Em Lagoa Santa tinha a festa de Nossa Senhora da Saúde. E esse dia de Belo Horizonte para coisa, ia muita gente, que era um evento assim, que muita coisa. Aí esse dia de manhã cedo, todos levantavam cedo de madrugada, saíam com todos os homens que tinham, que não eram muitos, eram 2 ou 3, né? E fazia o transporte o dia inteiro para lá para dar mais recurso, né? Então, 15 de agosto foi um dia assim que muito expressivo. Que ajudava a segurar a onda, às Exatamente. vezes, né? Como se diz. É verdade, Então, assim, nós íamos, o pessoal veio aqui para Sabará, conseguiu resolver e começou a desenvolver. Então, nessa época, teve que fazer a profissionalização do negócio. Teve que contratar motorista, trocadores, porque os meus irmãos já não davam mais para fazer todos os serviços. O serviço, né? Então, isso... assim, teve que entrar gente extra coisa. E sobre quando vocês vieram para cá, continuou a frota lá em Jabuticatubas ou não? Continuou também. Ficou um bom tempo. Depois é que vendeu, né? O negócio de lá ficou só com o de cá. Mas aí, assim, de lá eu tinha um irmão que... Eu tive, né? Um irmão, né? Que ele amava Jabuticatubas. E ele, assim, ele foi, como é que fala? Cabo eleitoral, né? Ele participava demais das campanhas das políticas. Ele dizia assim, quando era a época da política, ele sentia azia de tanto cafezinho que ele tomava nas fazendas lá para poder conseguir voto para a turma. Então, assim, foi uma história muito assim, interessante. Mas aí vocês vieram para cá, então já existia o ônibus que fazia Sabará BH, Sim. Mas como é que era em relação à quantidade, à frota? Não, a frota era bem menor. Era enxuta, né? E o caminho que você ia de Belo Horizonte passava por essa estrada aqui em frente. Nova Lima? Lá no alto, eu esqueci o nome daquele bairro lá de Belo Horizonte, lá do lado desse morro aqui, subia e descia. Taquaril, Então passava aqui, sentido Nova Lima, Raposo, Nova Lima, e descendo Taquaril. Depois de um bom tempo que construíram a ponte sobre o Rio das Velhas, que hoje já foi duplicada, né? Aí a estrada criou a estrada que ficou no plano, totalmente no plano. Olha para você foi muito positivo isso aí, né? Quantos anos essa estrada aqui? Até hoje ela não é asfaltada? Nossa Senhora, era uma coisa assim incrível, sabe? Mas, assim, devia de ter uns 6 horários por dia apenas, sabe? Mas era muito assim, interessante a venda de passagem, minhas irmãs participavam, entravam todo mundo. Então, assim, no que era possível, a minha família resolvia, né? Mas teve que contratar vários outros porque pessoas. aí você chega numa cidade que não tem muito essa... Né? Não tem essa frota grande de ônibus, horários restritos, aí você tem que qualificar, né? E você falou disso, do pessoal que vai trabalhar. Exatamente. E criar essa cultura na cidade também, né? Com uma nova empresa, uma nova gestão. Agora aqui tinha uma festa também religiosa muito movimentada, que é de Santo Antônio do Roça Grande. Então aqui, o 15 de agosto de lá, passou o seu dia de Santo Antônio daqui. Que é junho. Levava e trazia gente o dia inteiro, muita gente. E aí era um dia que vocês aumentavam a frota também? Aproveitava, né? De colocar quase todo mundo assim com ele, e ajudava, colocavam ali na beira da estrada uma venda de passagem para poder o pessoal poder não ter que vir aqui em Sabará e voltar de lá e ir voltar, como nós temos uma linha hoje. É um dia cheio, né? Exatamente. Então aqui também teve esse caso, sabe? Legal. E sobre essa questão da venda de passagem,
Hoje em dia você passa o cartão ali Sim, e tá resolvido, né? Tudo. Mas antigamente Virtual. explica como é que era, porque eu lembro que era um guichê, né, que vendia. Sim. Como é que funcionava? Na verdade é o seguinte, você comprava, podia até comprar com antecedência alguma coisa, mas era passagem, você Era o tinha vale, bloco, né? É um valezinho, Ou então você pagava durante a viagem, né? É por isso que nessa época existia trocador, que o trocador cobrava direto, assim, ele cobrava muitos passageiros pagavam dentro do ônibus mesmo, né? Mas assim, pessoas assim que ia todo dia para trabalhar e voltava e comprava passagem com antecedência na agência, né? Então era um serviço disponibilizado para o passageiro, né? A agência ficava ali perto do Deman, não é? Eu acho que é isso mesmo, né? Perto do Demão. Eu estou perguntando para eles. Os universitários estão aqui, gente, do lado. Para dar um apoio, mas né? eu não lembro, mas eu lembro já da minha família contando, né? Que Exatamente, tinha lá o guichê. É muito interessante, né? Como é que vai mudando, né? Vai mudando a evolução, né, do tempo. Eu falo assim que antigamente tinha datilografia. Então, aí é o seguinte, você chamava, quem fazia datilografava muito bem, era datilógrafo. E aquele que saía catando a coisa chamava catilógrafo, né? E hoje eu falo assim, que como é que chama hoje, gente, como é que é o nome do virtual hoje? Tudo tecnológico, na né? tecnologia de comunicação, como é que chama aí, de repente? Na informática, né? Desculpa aí, de repente. Eu sou catilógrafo, não sou datilógrafo. Ainda não consegui chegar a ser datilógrafo, né? Uai, mas tá. E cada vez que passa, você está ficando cada vez mais catilógrafo, porque a inteligência emocional está aí avançando e tal. Hoje então, em dia tudo muda muito, né? Muito, rápido, a tecnologia é muito rápido. Provocou muito assim, a evolução dos costumes, dos hábitos, né, da população. Então, hoje coisas assim que não é possível, é bastante difícil. Teve até um caso assim, muito interessante da minha avó, você desculpa aí de eu estar coisando, mas foi muito tempo. Ela era muito velha, ela existia há muito tempo, sabe? E aí eu vou até contar um outro caso aqui, lá de Jaboticatubas, que eu já deveria ter contado e acabei pulando, né? Os meus irmãos resolveram instalar um bar lá onde vendia passagem, na agência de passagem. O terreno era de aclive, a casa ficava nesse nível e que tinha uma loja aqui embaixo, né? Então eles construíram um bar. E esse bar, o meu pai era rigorosíssimo, ele não deixava vender cachaça lá, porque ele queria que fosse um bar que mais requintado. Mais requintado, onde a senhora, as moças, todas podiam entrar. Né? Isso, exatamente. Fazia o sorvete lá, na hora, então era muito interessante. Então, assim, para esse bar ficar mais atrativo, comprou uma televisão. Isso foi já na década de quando foi tinha criado pouco tempo a TV Itacolomi aqui no estado de Minas Gerais, né? Era preto e branca ainda, né? Exatamente. E foi a primeira televisão lá em Jaboticatuba, então ela destacava muito. Então, era a atração da cidade, ficou muito interessante. Muito interessante. Então, esse bar também foi um momento assim, muito interessante lá, né? Mas aqui, o que aconteceu? Ao longo dos tempos, começou a desenvolver o transporte clandestino, que não foi só aqui, foi para o Brasil inteiro, né? E os meus irmãos ficaram muito decepcionados, porque de repente começou a exaurir os passageiros, começaram a usar outro tipo de transporte, essas coisas assim, e até sentiu até insegurança, vamos dizer assim, né? Aí resolveram ir embora de Sabará e vendeu a linha. É mesmo? Foram embora. Eu não sabia, não. Eu achei que foi constante. Não, aí teve um período que saiu, sabe? Como era assim, aqui é o transporte urbano, né? E transporte urbano é assim, vai e volta toda hora, todo dia, o dia inteiro, né? Sim, etc. tem movimento o tempo todo, né? E resolveram comprar uma outra linha, que foi de Belo Horizonte a Paracatu. E tinha também a Belo Horizonte a Três Marias. E, gente, mudou aquele negócio foi a totalmente. Rota. E lá é assim, era um horário de manhã cedo, outro de noite. Então, assim, e tinha o de Três Marias, que era uma vez ao dia. Vinha de manhã e voltava à tarde.
mas houve um problema seríssimo. O serviço ele não dava condição de você ter um ônibus de estacionado nos pontos lá para fazer manutenção, quando tivesse uma pane, qualquer coisa, né? Então, assim, chegava 2, 3 horas da manhã, o pessoal ligava, o ônibus quebrou. Meu Deus! Lá em João Pinheiro. Aí o pessoal começa, meu irmão saía, os meus irmãos saíam, ficava a noite inteira, e o pessoal lá ia aguardando. Então, esse negócio acabou dificultando essa muito logística, a né? logística, dificultou demais, né? Porque aí você tem que ter, hoje em dia é até mais fácil de encontrar isso, Sim. né? Mas você ter uma mão de obra mais na beira de estrada, Exatamente, né? Alguma coisa mais paliativa que dê para exatamente. operar. Então, assim, por exemplo, quando você vai daqui para Belo Horizonte, você chega lá no Graal, você vê vários ônibus lá aguardando, porque tem que fazer uma manutenção, né? Substituir um ônibus por outro durante uma viagem, né? Para não atrasar. Então, assim... E até o modelo de ônibus, eu imagino que é diferente também, Nossa não é? Senhora, Era um negócio muito bom, mas teve esse problema na logística, teve uma certa dificuldade, sabe? Aí vocês voltaram para Sabará? Não, ainda não. Depois disso, vendeu e comprou uma outra linha que era mais perto, já de média distância, um pouco mais, tinha mais horários por dia, que era Belo Horizonte a Lavras, já mais para o sul de Minas, né? Era também uma estrada, mas assim, foi um negócio que ele não deu certo, não. Deu muita dificuldade e no final acabaram também vendendo a linha de lá. Olha só, isso tudo foi mais ou menos na década de 40? Ou não, já tudo na década de 60. A partir de 1960. A partir de 1960. Né? E a linha de Lavras, por exemplo, ela deve ter sido comprada em 1966, 67, 68, por aí, sabe? E então, assim, ela tem um negócio assim, mas ele não foi tão interessante assim, não, sabe? E o senhor que vendeu, ele amava o negócio, então ele acabou no final e quis voltar e voltou. Ai, para vocês foi ótimo, então. Aí ele sumiu, acabou com a dificuldade, mas o pessoal ficou numa dificuldade muito grande nessa época. Então conseguiram adquirir a linha de Belo Horizonte a Ibirité. E aí já era praticamente transporte urbano, né? Embora ainda considerado interurbano, mais próximo, era muito tempo. Já está numa região mais próxima. E ficou assim, mas era assim, mas o pessoal gostava mesmo, era daqui. A raiz estava aqui, de algum jeito. Aí passou nessa época, foi quando conseguiu fazer uma permuta de parte da linha de Ibirité com Sabará. Aí recebeu parte de Sabará outra vez. E desse momento nós temos sócios, etc. e tal, né? Mas voltou para Sabará outra vez. Aqui. Isso foi que ano? Isso deve ter sido foi no final da década de 60. Ah, tá. Então já estava mais para o final. E você atuava de motorista também? Não, eu nunca atuei. Qual que era a sua função lá nos Irmãos? Na verdade, eu vou falar uma coisa para você. Eu falei coisa assim, eu não vou coisa não. Eu quero estudar, porque eu quero ter uma vida independente. É mesmo? Não queria fazer parte. Olha só. Eu acho que eu viajei de trocador uma vez daqui para Belo Horizonte e voltei, né? Mas então, assim, eu estudava, o pessoal lá de casa me mantinha, graças a Deus, né? Conseguimos. Mas às vezes, eu trabalhava no escritório, assim, porque quando chegava o final do dia, o trocador tinha que poder fazer o acerto da renda que ele prestar as contas, né? Então, esse trabalho aí eu fazia dentro do escritório, né? De repente, ia lá, ficava o dia inteiro acertando. Mais administrativo, então. Fui office boy, tinha que... Todos os dias, gastava sapato demais, porque eu tinha que, em Belo Horizonte, você tinha que fazer os pagamentos, assim, eram diversos bancos, né? O pagamento antigamente era diferente de hoje, né? Você ia com envelope, né? Você entregava a fatura lá para o banco, eles te davam a senha, aí depois é que te chamava para pagar, né? Então, o que eu fazia? Assim, eu ia no primeiro banco, entregava, pegava a senha, ia no segundo, no terceiro, quarto. Quando chegava no último, eu voltava no primeiro. Aí eu pagava e ia pagando para dar tempo de pagar todo dia, né? Então eu fui office boy por um bom tempo. Nessa questão foi... É uma função importante também, financeiro. Teve um momento bastante interessante.
Aí depois, ao longo desse tempo, eu fiquei mais distante, que eu fui trabalhar nas Minas, formei, fui trabalhar. Mas conta o mais importante, gente, é meu colega de profissão, arquiteto. É isso aí, graças a Deus. Então, Você foi o irmão rebelde que quis sair da empresa. Mas eu estava sempre próximo deles, tudo que precisava, visitava. Houve uma época em que... Mas houve um momento em que o meu irmão, que mexia na administração, quis sair, acabou entrando o pai deles, né? E aí mas sempre ficavam assim, dois, né? Uhum. Um que ficava diretamente como gerente e o outro ficava mais de apoio em cima disso, né? Mas nisso tudo, nessas idas e vindas, seu pai ainda estava atuando, ainda fazia parte ou não? Não, meu pai, ele, na verdade, ele falou que ele estava aposentado, já que o pessoal aposentou. O pessoal aposentou ele. E ele, assim, teve um caso também que, de repente, eu vou extrapolar um pouquinho, contar a história dele, que era muito interessante. Ele já estava velho, né? Então, era entusiasmado com coisa, então, o pessoal criou um uniforme para os motoristas e trocadores, né? Ele quis comprar e vestiu o uniforme. Ele vinha ele morava em Belo Horizonte. Todos os dias ele vinha até aqui e voltava, sabe? E ele era um cara muito chato com esse negócio de costume. Não aceitava de jeito nenhum. Ele reclamou muito. Eu tinha 2 irmãos que fumavam, mas ele é rigoroso, né? Ele bateu demais no outro irmão mais novo. Meu irmão nem fumava perto dele, nem de muitas vezes. De mim e da minha irmã ele fumava, sabe? Que era o Ézio, né? De repente ele apanhou muito por causa de fumar. Mas então meu pai detestava, sabe? Aí ele reservava todo dia 2 lugares. Eu vinha sempre no primeiro banco, ficava os 2, fazia viagem de Belo Horizonte para aqui e voltava de tarde. Aí um dia eu tinha uma senhora, toda arrumadinha, etc. Ela estava sem lugar para ficar lá dentro do ônibus e falou assim, não, a senhora pode sentar lá de cá. Aí logo depois que ela sentou, o senhor me dá licença, eu vou fumar. Ah, mentira! Aí ele... E naquela época podia fumar dentro, né? Dentro do ônibus não tinha dificuldade. Não tinha legislação. Então, assim, foi uma história muito interessante sobre ele, ele. Ele deve ter ficado bravo. É verdade. Mas ele já não atuava mais como lá dentro do negócio. Ele só queria participar, assim, da rotina, estar presente, né? Às vezes, durante esse acerto de trocadores, ele participava, uma coisa assim desse jeito, né? Ficava mais light dentro do negócio. Mas aí você, então, aí formou em arquitetura, foi trabalhar na Uzi Minas, e aí depois de aposentado, que entrou para dentro da empresa mesmo? Não, eu nunca saí dela. Nunca? Eu nunca saí. Eu formei em 71, tá? Aí nós tivemos um escritório em Belo Horizonte, foi lá no Gutierrez, mas foi um ano só, mas esse escritório não evoluiu muito, era eu mais 3, né? Eu ainda tenho a prancheta até hoje, que é lá do escritório, é uma prancheta, que foi uma estrutura assim de aço. Com as réguas. E um tampo de revestido de forma e tal. Eu ainda tenho ela até hoje lá. Olha e a cadeira também. E faz projeto ainda? Não, eu praticamente não faço, não. Acho que o último projeto que eu fiz ele de ponta a ponta mesmo é a casa da minha irmã aqui em Sabará, né? É? Que a casa dela foi construída, etc, né? Foi uma luta muito grande. Na época eu estava fazendo um mestrado na UFOP, saí de Patinga, vim aqui, ia lá na aula, assistia a aula, voltava, passava lá para ver a obra e depois voltava em Patinga. Nossa, igual isso fazia no fim de semana, né? Mas eu nunca distanciei isso com eles, não. Sempre estou lá, mas estou próximo. Então, quando esse meu irmão quis sair, o pai deles é que ficou como gerente, né? E aí eles acabaram e falaram assim, não, você que vai agora, vou entrar no lugar. Aí entrei como administrador, tem consta no contrato, etc. Mas eu sempre faço à distância mesmo, né? As coisas à distância. Como eu faço hoje com os 2 aí, então... então eu nunca saí do negócio, não. Sempre esteve de alguma forma, de alguma forma presente, né? Distante, mas presente. E aí, antigamente, agora voltando para Sabará, existia só o ônibus que a gente chama de executivo, né? Isso, que tem o Bandeirantes. Bandeirantes. Não é isso? Na verdade é o seguinte, o ônibus urbano, ele tem a característica assim que ele não oferece assim, muito
conforto, assim, ter poltrona reclinável, né, ela é fixa, então assim não tem descanso da cabeça, né, então não tem nenhum apoio. Então esse é um ônibus urbano que normalmente circula para todo lado. Sim. Mas ao longo dos tempos acabou criando esse que é o chamado bandeirante, né? Que na época até ainda coloquei que essa era a nova dimensão no transporte, foi o primeiro foi criado aqui no estado de Minas Gerais, no qual o ônibus ele já tem descanso da coisa. Tinha ar-condicionado, ou na época não tinha, talvez não, não né? tinha, não. Então foi o primeiro, né? Depois criou um ar-condicionado também. Então, assim, Ele tinha uma música, se não me engano? Tinha música. Teve uma época que houve até... já foi nos ar-condicionados, mas os urbanos mesmo, né? Que é o executivo, né? Que fazia... televisão fazia alguma programa, assim, fazia que no final acabou aquele negócio, não desenvolveu. Não deu, e ele era aquele ônibus que parava, que ainda né? Para na rodoviária, né? Sim, exatamente, é um tipo de serviço que presta, né? Mas então, sim, foi essa retorno aqui, foi isso aí que aconteceu. E aí, em relação. E aí tinha só, na época que vocês retornaram, tinha só esse ou já tinha o verdinho, o vermelhinho? Não tinha não. Só tinha o vermelho, né? Só tinha o vermelho. Então já depois tinha. Criou esse o verdinho que a gente chama. Né? Que é o tal executivo, né? E antes dele teve esse outro que era o bandeirante. Bandeirante, né? E essa questão dessa ampliação, assim, foi muito por uma... Como é que veio isso para a empresa? Foi alguém lá de dentro? Foi uma necessidade que veio baseado na população? Não, a vontade foi criada dentro lá, entre nós lá mesmo, né? Mas tem uma característica seguinte: o transporte urbano ele é administrado pelo Estado, não é pelo concessionário, não. Assim como em cidade você tem outras concessões, vamos dizer assim, essas empresas que fazem, é meio traumático dizer o mesmo que eu estou lembrando que agora, que faz velório, faz coisinha, é uma concessão que o município concede. Entendi. Né, para alguém fazer. Para outra empresa. E o transporte metropolitano, ele é concedido pelo Estado, é o Departamento de Estado de Rodagem. Ele faz uma concessão, mas ele que decide as coisas. Entendi. E o concessionário executa. Ele tem, só executa. Então, tem assim, esse negócio de aumentar o horário, criar isso, fazer aquilo, etc., é feito pelo uma Estado. Necessidade que vem do poder público para a empresa executar. Exatamente. E muitas vezes você olha o contexto metropolitano, no caso aí, né? E às vezes urbano, aqui, por exemplo, tem o urbano, tem o metropolitano, interestadual, municipal, até internacional, né? Mas sempre é o governo que administra isso aí, né? Então é igual vocês aqui no caso não é o município, é o Estado, né, que faz essa É o Estado regulação. que faz todo esse trâmite aí, né? E aí existe um padrão básico da metropolitana como um todo, mais o específico da cidade, que às vezes o Estado direciona. Sim. São baseado totalmente na diferentes. do município, né? Um é transporte urbano, o outro é transporte metropolitano, entendeu? Que no caso é os seus, e né? entre cidades já é o interurbano. E tem entre estados que é interestadual, né? No caso, os seus é o metropolitano e o interurbano. Não, o nosso é só metropolitano e urbano. Aliás, é só metropolitano. Aqui em Sabará, o urbano seria Vinscol. Aqui tem um interurbano que é de Sabará, Caeté, né? Esse é interurbano. Aliás, desculpa, estou falando mentira. É metropolitano também, né? Porque Caeté faz parte da região metropolitana. Isso mesmo. Aí vocês que fazem. Mas isso tudo tem que ter a concessão, sabe? É legal a gente falar isso, porque muitas vezes, por exemplo, não é fácil a rotina de quem está ali todo dia, né? Tendo que trabalhar, acorda cedo, pega ônibus, volta, às vezes está chovendo, às vezes está calor demais, às vezes está frio demais. E a pessoa gasta muito tempo para chegar ao trabalho, porque às vezes não é só o ônibus, né? Sabará, BH, tem uma Sabará, série BH, mais outro. De caminhos aí, né? E aí sempre vira aquela coisa, que a empresa isso, que a empresa aquilo. Mas não é uma... A empresa não tem uma autonomia, né, para atuar nessas questões. Tudo tem que ser
feito o processo, regular, aprovar, tudo tem um trâmite todo sofisticado, né? Que ao longo dos tempos ele vai ficando cada vez mais sofisticado, né? Aí nós entramos nas questões de cidade, né? Todos nós sabemos que o transporte é um item muito importante dentro da cidade, né? Ao longo dos tempos já se criaram o metrô, né? Mas então ao assim... longo do tempo criou o metrô. Criou-se o metrô, tem uma série de transporte urbano que o Estado vai fazendo para beneficiar a população, né? Mas tudo assim, para quem vai explorar, sempre assim, através de concessão. Né? Porque aí, por exemplo, vocês têm independência para aumentar, por exemplo, o horário? Tudo tem que ser externo, tem que ser o Estado, né? Que tem que fazer a concessão. Aí, tá vendo, gente? Vai cobrar o Estado. Tem todos os caminhos, tem um trâmite todo. Não é tão simples, né, Ronaldo? Eu falo porque, assim, é igual isso que eu falei. Quem tá ali todo dia, né, na labuta, vamos falar assim, não é fácil. Então, às vezes, se tivesse mais linhas, se rodasse mais... Mas isso tem um custo também, né, para quem opera. Tudo tem assim. E hoje em dia tudo é muito caro. Tem a questão do combustível, que é muito caro. Sim, combustível, exatamente. Qualquer manutenção, enfim. Então, sempre tem que dosar essa parceria, né? Estado, empresa. Hoje nós estamos vindo até falando assim sobre a nossa privacidade. Hoje não existe mais assim privacidade praticamente, porque o governo tem todas as informações, tudo acontece de forma assim. Também assim, transporte, os serviços urbanos, todos eles acabam passando pelos processos similares, né? Então assim, muitas vezes você pode até ter vontade, mas nem sempre é possível, né? Possível, porque tem o trâmite todo. Existe uma burocracia, né, por trás disso. Então, assim, o que aconteceu? Como eu estou aqui falando sobre minha família e o transporte, né? O que aconteceu? Ao longo dos tempos, nós tivemos, então, aprender a conviver com esse caminho, né? A família, o negócio dentro de família passou a ser uma sociedade, né? Hoje, antes era os meus irmãos e meu pai, depois meu pai ficou só os meus irmãos, mas tem um sócio, então nós tivemos que aprender a conviver com sociedade, né? É uma sociedade limitada, então assim, antes... Mudou um pouco o perfil. Era mais fácil de você fazer as coisas, porque os meus irmãos falavam assim... Você brigava dentro de casa, aqui, né? Assina aqui, todo mundo assinava, tá tudo tranquilo. Hoje em dia não, você tem que conversar, fazer uma reunião... Tem que ter um advogado para analisar o contrato. Tem uma série de procedimentos que vai andando. Mas aqui, quando vocês vieram para Sabará, então existiam sócios, vocês entraram de sociedade? Não, nós vocês compraram. Ao longo dos tempos que foi... Quando voltou de Ibirité, que aí começou a ser uma sociedade, né? Mas uma sociedade dentro de casa, só dentro de casa ou não? É isso que você está contando? Aí sempre tem um sócio que não faz parte, que não é da família, né? Mas assim, sempre teve uma convivência muito boa, foi muito particular, foi beleza. Que bom. E aí você estava falando dessa questão dessa convivência, deve ser um processo também, porque isso talvez venha com uma maturidade e formalização da empresa também, verdade, né? O pai deles, né, sempre foi extremamente preocupado com essa questão. Ele falava assim, gente, aí vai chegar um dia que nós, os irmãos, não vamos poder decidir, porque virão os sobrinhos, vão ocupar o lugar e de repente vai ter que discutir com ele com aqui. Então, hoje nós estamos nessa situação. Tudo nós temos que conversar lá e voltar. Tem que falar com todo mundo. Mas as questões nossas internas na família, né? Tá certo? Isso é bom, né? Manter essa boa relação, sim, né? Isso é importante também. Estamos conseguindo ao longo dos tempos, estamos evoluindo. Mas hoje em dia, como é que funciona lá? Todos os seus irmãos e sobrinhos, né, herdeiros, são responsáveis? Como é que vocês fazem essa gestão? Aqui nós 3 representamos. Então, assim, você tem autonomia, tem as coisas que você tem que consultar, que não tem, etc., né? Então, assim, quando tem que fazer alguma consulta, eu faço um encontro com todo mundo, né? Hoje, como eu falei que eu sou catifonólogo, eu ainda consigo fazer algumas coisas, mas hoje um caminho muito interessante que foi criado pela tecnologia é a videoconferência, né? Que ninguém precisa sair de casa, conversa, todo mundo discute, resolve. Tá tranquilo. E tem dado muito bom resultado. Legal. E quando vocês vieram para cá, a garagem já era ali onde é? Não.
Como é que foi essa questão de localização também? Porque aí foi aumentando a frota, sim. né? Como é que foi essa questão da expansão? Quando comprou a linha de Sabará, a garagem ficava em Belo Horizonte, lá em frente à estação rodoviária hoje, onde tem a estação do metrô, onde construíram a estação do metrô. Ali tinha diversos negócios, como eu disse, oficinas, garagens, mas coisa, negócio tinha que ter uma área muito grande. Sim. Então aí tinha que ter, os ônibus chegavam, ficavam estacionados lá, passavam a noite. Aqui também tinha, né? Mas eu não estou lembrado nem onde que ela ficava, a primeira garagem. Hein? Tá. Hoje é um supermercado BH, ficava a garagem. Qual? Foi lá. O da Caia? O da Mestre Ritinha, Mestre Ritinha, Olha, eu não sabia. Depois, ao longo do tempo, criou essa nova lá, né? Que é lá perto do Mundo Velho. Isso, Isso aí já foi na década de 70, mais ou menos, ou já para 80, né? Que teve essa saída da Mestre Ritinha e foi lá para esse lugar. Porque ficou pequeno? Lá ficou pequeno e lá não era compatível mais, sabe? Aí precisava ter uma área maior mesmo, né? E assim, que não tivesse mais espaço para estacionar, essas coisas assim. E construiu-se uma garagem que é a que está lá hoje. Né? Que é bem grande, né? O bem espaço lá. E lá estaciona um bocado de gente. E hoje, vocês contam com uma frota de mais ou menos quantos ônibus? 48? Veículos circulam. E diariamente? Diariamente. Isso aí não tem descanso, não. Muito antigamente, você não trabalhava de sexta-feira da Paixão e de Natal. Não Ao longo do tempo, o Natal acabou, depois apareceu a Semana Santa. Hoje é direto. Hoje é 365. 5 dias por ano. 24 por 7. 24 por 7. Porque a forma de viver mesmo, né? De tudo mudou, assim. Então, hoje em dia, muitas empresas não têm mais folga, né? E tem essa questão do aumento da população, da dependência do transporte público. Entendi, é verdade. Né? Então, acaba que é verdade. Tem ali que fazer os plantões, né? Exatamente. Então, ao longo dos tempos, a minha família foi distanciando, acabou, os meus irmãos quase todos já morreram, né? E ficamos nós atualmente, né? O pai deles era o gerente, que ele acabou falecendo agora recentemente, e então tá eles dois e eu, nós estamos aí representando. Mas vocês estão em outra cidade também, não? Não, eles moram aqui em Sabará. Não, mas a Cisne atua em outra cidade? Não, é só aquela que te passei as informações. Hoje atua daqui para Belo Horizonte e daqui para Caeté. E o nome Cisne, ele veio com esse outro sócio que já tinha ou não? Vocês que criaram? Como é que é a história do nome? Aconteceu o seguinte, quando comprou a linha em 60, teve um outro concessionário que ele criou uma linha aqui que era de Caeté para Belo Horizonte. Ele chamou a empresa dele de Transluxo, né? Que ela não existe hoje mais, né? E ele era muito amigo do meu irmão, que ele chamava meu irmão Wilson, que ele era o gerente na época, etc. Né? O meu irmão, assim, tinha esses exemplos, né? Pássaro verde, pássaro marrom, para todo lado tinha uma isso. Nós vamos chamar de cisne. Cisne é um pássaro real, etc. Olha para você ver. E colocou. Viação Cisne e pegou. E pegou. Que diferente, né? É legal. Mas isso foi logo no princípio mesmo, logo quando a garagem ainda era em frente à rodoviária, lá, quando em 1960 mesmo. Bem no comecinho, aqui em Sabará já. Exatamente. Mas é isso aí. E em relação a essa... Vamos voltar a essa questão que a gente estava conversando antes. Sim. Da questão dessa logística mesmo, né? De operar. Eu imagino a complexidade que deve ser operar, né, uma empresa de transporte urbano, que é uma demanda, né, da população inteira, no geral. Quem não usa, conhece com certeza alguém que usa, ou tem, né? Às vezes é uma empresa que tem a questão do funcionário que usa. Então, eu acho que vamos falar dessa complexidade mesmo, do lado da empresa mesmo, né? Entendi, como empresa. Porque como população a gente vê, né? Sim, exatamente. Assim como a tecnologia agiu para todo lado,
no transporte também, né? Então, hoje, assim, por exemplo, você tem tudo virtualmente controlado, né? Aham. Então, você, por exemplo, um veículo de manhã cedo, ele sai, faz um checklist, ou põe um checklist para ver se está tudo bem, sai, tem o horário para sair, chegar lá, etc. Tem o momento em que você inicia a viagem e termina, né? Aham. A viagem para um sistema virtual, né, vamos dizer assim, Que controla e traz todas as informações. Então é isso aí, mas hoje também a passagem, por exemplo, não existe mais aquela passagem, aquele canhoto, né, aquele dinheiro. Tem hoje o cartão, né, que hoje é virtual, que não é a empresa que vende, quem vende já é através de sindicato, do Estado, Que etc. já é né? também uma questão externa, né? Exatamente. Então, assim, hoje a pessoa pega o cartão, viaja quantas vezes. Recarrega, né? Recarrega o cartão. E até para a empresa também isso é bom, né? A empresa que tem que pagar ali para o funcionário, Exatamente, né? O transporte. Como o tempo, a gente vai indo, morre aquele negócio do catilógrafo, se fosse meus irmãos hoje em dia, eles não iam gostar de jeito nenhum, porque tinha um hábito toda vez que chegava, para sair, comprava passagem, recolhia dinheiro. E eu imagino que até essa questão, assim, porque eu lembro, assim, eu morei parte da minha vida em Ouro Branco. Sim. Então, toda vez que a gente vinha, né, o ônibus de Ouro Branco era o Santa Fé, ainda Entendido, né? Aí vem e para na rodoviária. Aí a gente pegava ou o Bandeirantes ali, que era na rodoviária, ou ia para Caetés para pegar o vermelhinho ou verdinho, o que passasse. E aí tinha sempre alguns motoristas que a gente já conhecia, já tinha familiaridade, e às vezes vinha só minha mãe comigo e com minha irmã pequenininha, eles até ajudavam. Então eles já sabiam mais ou menos, né, a rotina. Eu acho que isso deve acontecer, né, a turma do horário do ônibus. Então essa questão da venda dos seus irmãos deve ser muito isso. Perde a pessoalidade, Exatamente, né? A pessoa fica insegura, achando que ele não vai ter mais controle sobre as coisas, né? Mas, na verdade, não é bem isso, não. Muitas vezes o conforto é muito mais eficiente do que era antes. Mas a gente tem uma tendência a ser um pouco desconfiado, né, com as tecnologias. Exatamente. Muito. A tendência a ser desconfiar é um negócio assim impressionante, né? Legal. Eu estou lembrando aqui, a primeira vez que eu andei de ônibus sozinha para Belo Horizonte, tinha um dos motoristas que era um desses que a gente sempre ia com ele, né? Nesse trajeto. Ele me olhou meio desconfiado, assim, tipo assim, cadê o resto da turma? É verdade. Não, hoje eu vou sozinha. Aqui tem um item muito interessante da participação da comunidade que aconteceu. Isso foi bem no passado, mas eu esqueci de citar, mas se você não incomodar, eu vou citar outra vez. O terceiro horário lá de Jaboticatubas, ele saía à tarde, às 3 horas. E de Belo Horizonte saía um ônibus às 8 horas da manhã. Esse ônibus, quando chegava lá no município, ele já chegava mais ou menos às 10 horas. Aí sabe o que acontecia? Transportava todas as crianças da roça, das fazendas e tudo, e levava para uma escola na estrada, durante a estrada. Ficava na fazenda debaixo lá do Dimas, lá em Jaboticatubas, levava todas as crianças e não cobrava passagem. Eles iam de manhã cedo, de tarde eles voltavam das 3 horas. Foi muito, eu acho que isso foi uma contribuição muito assim, interessante para a comunidade. Para a cidade, para a comunidade. Para a comunidade, né? Foi muito interessante. Então eu não queria deixar de citar Isso é muito legal, porque antigamente talvez não existia o transporte escolar, né? Que é público, que leva as crianças. Não existia nada, né? E é uma forma de contribuir. E era na roça mesmo, né? Na área rural, né? Que então, tem muita Na dificuldade. Na cidade tinha lá o grupo escolar de antigamente, etc. Mas das áreas da zona rural, os meninos andavam muito para chegar. E o ônibus fazia essa contribuição. Levava. Ótimo, aí, tá vendo? E hoje em dia até tem umas cidades que aderiram à questão do passe livre, que chama, né? Passe livre, mas isso é no transporte da cidade, né? Da cidade, é intermunicipal, né? Que vai da zona urbana para a zona rural, passar na zona rural. Não é nesse caso do... Não, é porque normalmente dentro da cidade é de bairro para bairro, né? Mas... Então, assim, essa aí já faz o transporte
público, né? Municipal, já tem da prefeitura, já né? prefeitura, né? Que cada cidade tem o seu sistema estabelecido. É isso mesmo. Né? E sobre essa rotina também, essa questão da evolução da tecnologia, hoje em dia os ônibus andam com câmera. Já tem um tempo, né? Que eles têm a questão da câmera e tudo mais, muito pensando talvez nessa segurança, né? Porque o mundo mudou, né, Ronaldo? Então, assim, demais, muito, isso, né? Nós vemos hoje assim, essa questão da TV, da câmera, é uma questão inclusive de segurança mesmo, né? Já teve casos assim de ter problema dentro de ônibus aqui, não é daqui, vamos dizer, para todo lado, né? Que de repente você precisava identificar para a polícia, poder intervir de alguma forma, saber né? o que aconteceu, conhecer todo o processo. A câmera ajuda muito nesse caso aí, né? Então aqui também tem para todo lado, não só aqui, em todo estado, para todos o transporte hoje tem esse recurso. Já né? é uma padronização, até o modelo também do sim, ônibus, exatamente, tudo é uma padronização. O comércio, a indústria, ela oferece modelos bem específicos para todos os tipos de negócio. Tem uns para saúde, tem para o transporte, tem todo tipo de comércio, etc. Né? Então é muito interessante. Hoje, por exemplo, na saúde você já faz consulta virtual, né? É muito incrível, né? Um negócio impressionante, né? Eu tenho uma filha que ela mora fora, né? E ela saiu de lá, que ela está lá na Inglaterra, e veio fazer uma cirurgia aqui, uma cirurgia grande. Ela fez todas as consultas virtualmente, acertou com o médico, fez tudo direitinho, veio cá, fez a cirurgia, voltou, foi embora. Aí, tá vendo? Resolveu. Então resolveu o problema. Então essas aí são as contribuições da tecnologia, né? E a gente tem que fazer jus disso, né? Verdade, justamente por isso, porque essa questão, por exemplo, do cartão, eu vejo como uma facilidade, até para a questão de financeiro interno, né, da empresa. Essa questão da segurança também através da câmera, querendo ou não. Não é que anula, né? Não, porque gente ruim não tá nem aí para isso. Mas você né, tem um controle maior. Até assim, a questão de pessoal, por exemplo, o pessoal ter o controle dele, ele se defender, fazer essas coisas, essa tecnologia ajuda muito. Ela ajuda muito. Muito. Hoje em dia, lá você tem uma noção mais ou menos de quantos funcionários tem? Quantos funcionários, gente? Uau! 120. 120, é gente, hein? Tem um bocado de gente. E você sabe contar o caso mais, assim, o mais engraçado. Vamos falar de um caso muito engraçado que já teve e um que foi péssimo, assim. Eu posso contar de família? Pode. Mas no trajeto. É um negócio interessante. O meu irmão era motorista lá em Jabuticatubas, né? E a carteira de motorista dele venceu. E ele ficou muito tempo de carteira vencida, dirigindo ônibus para Belo Horizonte, Jabuticatubas, sem ter carteira. Aí um determinado dia, ele veio com a mulher dele, foi de carro, lá no centro de Belo Horizonte. Foi na região ali da Rua dos Caetés. Chegou lá um guarda de trânsito, pediu a carteira. Ele falou com ele assim: não, espera só um pouquinho, eu vou lá em casa pegar a carteira, que eu esqueci ela lá em casa. Foi lá, pegou um outro irmão que tinha carteira e falou assim: vai lá e fala e mostra a sua carteira. Ele foi lá e mostrou. O guarda de trânsito aceitou, ficou satisfeito e resolveu o problema. Então, esse tipo de coisa eu acho que foi o caso mais interessante que teve no nosso meio, foi isso aí. Né? E ele ia de ônibus, ninguém nem mexia, né? Exatamente, Agora, de pessoal mesmo, assim, de funcionário, eu, sinceramente, tem muitos casos assim que acontecem, que o pessoal é muito, muito próximos, etc., mas eles devem viver situações divertidas também nessa rota, né? Os motoristas. Muitíssimo, não, com certeza. Porque lida com gente o dia inteiro. Aí tem um feliz, tem um reclamão, tem um mal-humorado, né? É muito interessante, né? Isso aí é um sistema bastante interessante. Eu, na verdade, eu até gosto muito do assunto, porque por causa da questão urbanística mesmo, né? Transporte é um negócio, assim, de extrema relevância dentro de cidade, né? Então, assim, é muito interessante. Então, assim, por exemplo, quando teve a Covid, por exemplo, né?
que teve uma série de problemas, tinha aquele negócio de isolar a pessoa, Sim. ficar de ônibus para ir e voltar. Eu andei telefonando para ele, por que não faz assim, não faz assado, para isolar o passageiro um do outro aí, para não transferir, etc. Aí são as coisas. Essa fase da pandemia é unânime, o tanto que mudou para todo mundo, Sim, né? nossa, foi E é uma... A gente passou por um período de descobrir como é que ia viver, porque ninguém nem sabia, Não né? sabia como. Como que fazia, como é que ia ser. E, Uma por exemplo, o experiência transporte público é gente o dia inteiro. Então, o índice, talvez, de contaminação altíssimo. Entendi. E aí, esse cuidado, né? Que tem Sim. que ter, essa logística que tem que pensar. Sim. Agora, lá, internamente lá, vocês chamam de vermelhinho, de verdinho ou não? Como é que é isso? Esse caso aí vamos no passado outra vez. Vamos voltar lá, porque Antigamente. porque aí até os números já mudaram, né? É verdade. O transporte interestadual, intermunicipal, vocês veem que cada empresa tem a sua pintura, né? Tem cor diferente, formas, é um negócio assim, bastante interessante, né? E eu, assim, tem pinturas que eu acho bonita, outras eu acho que nem consegue fazer um negócio tão danado feio. assim. Mas como assim? Continua o Estado administrando, ao longo dos tempos, a pintura passou a não ter mais não ser Tanta independência. independência. Né? Passou a ser o Estado que passou a determinar, né? Aí no princípio porque aí teve um padrão de todas as cidades. Mas aí o padrão era assim, na cidade inteira, né? Na região metropolitana. Houve uma época assim, só tinha os vermelhinhos lá em Belo Horizonte, vermelho era em termos, era metropolitano, né? E os brancos eram azuis, né? Os urbanos, né? Lá em Belo Horizonte. Hoje já tem uma cor diferente lá em Belo Horizonte e os metropolitanos passaram a ser os vermelhinhos, né? Vermelhinho e verdinho. E verdinho. Tinha o verdinho O também. que aconteceu é o seguinte, era só o vermelho. Com a criação do sistema misto, metropolitano e intermunicipal, com o Bandeirante, aí passou a ter uma pintura específica do Estado. Para diferenciar. Depois veio o executivo com ar-condicionado, também com cor diferente, então pintura diferente, que era da empresa. Aí o Estado chegou, não, agora nós vamos colocar todo mundo igual, está tudo padronizado. Então hoje é tudo assim, tudo é uma cor só, é uma pintura só, mas com 11 características diferentes, né? Agora, recentemente, o Estado houve um reflexo da pandemia que teve, então o Estado fez uma compensação, etc. E essa compensação ele já entrou com os ônibus com essa pintura que está hoje aí, que é azul, né? Azul e verde, azul, assim, né? Mas aí só tem azul agora? Todos são Todos são a mesma cor. Aí agora o tem que nome lembrar tem do o lado nome. lá, tem um deles tem escrito transporte estadual metropolitano. Tem os trem. E tem o transporte metropolitano estadual executivo. Tem um executivo escrito lá. Não, Aí gente, eu não sabe gostei disso não. Não, o vermelho. Porque olha só, o vermelhinho era 5509, não era? Exatamente. Antes. Aí depois é 49, 80, não sei o quê. Só que assim, você não precisa decorar. Você é vermelho, você lê lá, Sabará é vermelho. Eu vou ter que contar. E o verdinho era, eu não lembro o de antes. Vocês lembram o número dele antes? Qual? 1059. Aí depois foi 49, 87. Mas você não tinha que decorar o número, Exatamente. Você só entrava na cor. Eu vou ter que contar uma história da minha família em cima desse negócio de número. O pessoal lá em casa jogava víspora. Aí, hoje, pegar o dado número 1, número 10, número certo, etc, etc. Era muito interessante isso. Como as linhas eram todas muito conhecidas nessa época, assim, saiu toda a rodoviária. Assim, Lagoa Santa, Belo Horizonte, Lagoa Santa era número 1. De Jabuticatuba era número 38, parece, né? Aí, quando eu o pessoal viu, falava assim, ao invés de falar número 1, ele falava Lagoa Santa, todo mundo já sabia qual que era o número. Que era. O outro era falar Quaraquaquá, era 44, e assim ia, mostrando Jabuticatuba, então já foi uma coisa tão assim, era tão conhecida,
Mas ao longo dos tempos evoluiu e entrou nesse nos caminho. números, né? É porque eu acho que aí as cidades começaram a ter uma quantidade maior, né? É verdade. Mas aqui, quando veio para aqui, era um número bastante conhecido também. Sabe que o pessoal lutou muito para não mudar. Mas aí veio esse número hoje que é o que o Estado determinou. Não, 5509. E vermelhinho, verdinho. É muito incrível. Eu não gosto não de padronizar. Não. Acho que dificulta. Aquele tornou-se mais impessoal, né? Exatamente. E outra coisa que existe também é o seguinte, as concessões, elas não aparecem mais o nome das empresas, traz o nome do consórcio, né? Então, assim, tem a região, tem o consórcio, o daqui é Estrada Real, mas em algum lugar você pode até colocar o nome da empresa, mas eu acho que hoje em dia nem está saindo Eles mais. padronizam. Só o consórcio que sai, né? Entendi. Porque a empresa participa de um determinado consórcio. E em relação... Isso é toda a região. Em relação a essa questão, agora falando da empresa mesmo, assim, de ter o consórcio, tem os benefícios, tem as desvantagens, talvez, né, que você não tem essa autonomia toda, mas os benefícios é que você precisa seguir o padrão. Mas da rotina mesmo, assim, por exemplo, a questão da manutenção, isso é tudo seus. Tudo é a questão da condução dele, né, a exploração, é tudo da empresa, mas é particular não na empresa. Só as questões das autorizações, aumentar o número de horário, fazer isso, o controle, etc., tudo aí é que entra o Estado. Desculpa. Tá. Então, assim, a manutenção é toda interna lá, né? Não tem grande dificuldade. Até a questão do preço também é o que vem do Estado. Tudo determinado. Desse dia eu até contei um caso para esse meu irmão que amava Jaboticatubas, né? Ele era muito político, né, como eu falei, mas ele nunca candidatou a nada, não. Ele era cabo eleitoral. Um dia o Estado autorizou o aumento da passagem. E ele achou caro demais aquele aumento, foi exagerado, ele achou que foi injusto. Aí sabe o que ele fez? Ele passou a cobrar passagem, o valor menor mais dentro do ônibus do que isso. O Estado descobriu, multou, inclusive, foi um negócio feio, porque você tem que cobrar aquilo que ele autoriza. Não, esse não aí pode. Vai ganhar eleição, viu? Você é o candidato. Ele não ganhou, não, mas no dia que ele morreu, eu falei assim, aqui essa cidade teve bons administradores que ele promoveu. Olha só, ele achou que estava muito alto o valor e não ele não cobrava. Queria cobrar, não. Ficou com dó do pessoal de cobrar passagem. Tem isso também, né? Acaba que o valor do ônibus é caro para quem paga e barato para quem recebe. Sim, exatamente. Né? Porque eu imagino que a manutenção não é fácil, porque é uma máquina que você está operando ela todo dia, o dia inteiro. Entendido, né? Então, o dia inteiro o ônibus está rodando, verdade. tem o funcionário ali que é o motorista, mas além dele tem os que estão lá na empresa, tem a manutenção, tem a gasolina. Então, eu acho que é um valor que, dependendo da rota, não se paga, né? Porque às vezes é mais vazia, tem as mais cheias. Exatamente. Mas para quem paga ali todo dia, né? Multiplica por 2, então acaba que é caro para quem paga e barato para quem recebe. Com certeza. Na verdade, eu extrapolo isso para todos os negócios, todos os serviços. Tudo que você faz, aqui no Brasil pelo menos, né? Que você faz, se você compra um valor que para você é difícil pagar aquilo lá. Mas quem recebe aquilo não significa nada, né? É isso mesmo. Então, no transporte as mesmas coisas acontecem, né? De uma forma genérica mesmo, né? Para todo lado é assim. Eu acho também que a prestação de serviço aqui, eu acho que é um padrão geral, assim. Sim, para quem está contratando, muitas vezes é um valor que, né, que é Exatamente, caro, que não está ali. Enfim, também baseado nas condições que a gente tem. A gente tem o acesso aqui no Brasil, as coisas é muito mais difícil, né? Sim, muito do mais. que quem mora em outros países, talvez. Mas para quem está prestando serviço, eu vejo isso como arquiteta, Sim. né? Então, assim, você está ali, você fica meses, muitas vezes mais de ano num projeto. Verdade, né? Que já não está ali todo mês, e aí você nem vê o dinheiro. É verdade. Antigamente, como era só papel, o pessoal imagina, mas isso é um absurdo você comprar por esse desenho, você comprar esse valor. Você vê. Então, isso era muito acontecido demais, né? Mas hoje em dia ainda tudo acontece. é virtual. Não, ainda acontece. Mas mesmo Ainda tem o projetinho. A minha filha fez arquitetura também, ela fala que como ela está lá, não fala que ela fala que as amigas dela todas reclamam disso.
no trabalho mas do é Jato. geral mesmo. Assim. É uma coisa assim, impressionante. E sobre essa questão, né, do custo mesmo, a gente teve recentemente a linha nova, né, da Vinscol, que saía ali a Delmolândia, Paciência, ia para Belo Horizonte e acabou ela foi desativada, né? Esse aí é aquele negócio... Explica para a turma aí tudo que aconteceu, senão o povo vai falar que foi você. Eu vou falar assim, a empresa é obediente. E aí, tá vendo? Entendeu? Senão leva multa, igual seu irmão. Né? O Estado autorizou. Autorizou, né? Aí disponibilizou e fez o prestou o serviço. Mas aí teve as questões jurídicas aí que acabaram suspendendo. Ela obedeceu, parou de se transportar. Ao meu ver, assim, eu acho que seria um ótimo... É uma linha muito benéfica, né, para a população no geral. É aquele negócio, a gente... Muitas vezes você fica do lado da população, mas não pode se manifestar, não pode nada, você entendeu? Tem que obedecer, né? Lógico que qualquer lugar que você tiver dentro da cidade, se o ônibus passar na sua porta, é muito melhor que você ter que andar dia de chuva, de sol, etc, para pegar um ônibus. Muitas vezes pegar um outro ônibus para chegar também, no ônibus intermunicipal. A gente tem muito esse negócio de transporte. Eu pego um transporte até aqui, faço uma conexão, passo para o outro. Quanto mais você tem que passar de um outro na audiação, pior, né? Mais então, o ideal é você tomar aqui e ir até lá, né? Então, assim, tem uma coisa, mas nós somos obedientes. Mas você acha que tem esperança ainda pro... Tá tentando, né? Tem um jogo, é muito difícil para a gente dizer qualquer coisa, porque isso aí fica... Não tá nas mãos. É um processo jurídico, né? Então, assim como qualquer outros, né? Mas eu achei o máximo, que fizeram até um vídeo, o pessoal todo feliz. Eu assisti, inclusive. Foi ótimo aquele vídeo. Os vídeos que foram disponibilizados pelo Instagram, foi da prefeitura e tal. Aí o pessoal numa felicidade, eu tive oportunidade, é verdade. Mas é uma linha muito benéfica, assim, verdade. né? Se conseguisse ali essa região. A Delmolândia, Paciência, eu imagino que ali na região da Morada da Serra também, Sim, né? Sim, aquele negócio que eu falo assim, passou da minha porta, é muitas vezes melhor do que eu pegar lá distante, né? Do que pegar muito ônibus. Gente, mas tá vendo, a culpa não é dele, não. Em relação à questão do transporte clandestino, né, que a gente conversou, é algo que não, hoje em dia a gente quase não vê mais, né? Eu acho que talvez com a questão do Uber também, isso foi mais, não sei, né, se talvez reduzir um pouco, mas teve alguma política também pública, assim, para barrar isso? Deixa eu só te falar, eu comecei a falar que em Ipatinga teve uma vez um quebra-quebra lá, porque o município ia autorizar motos, né, para transportar pessoas. Meu Deus! Foi uma maior confusão. Enfim, o que acontece? O transporte coletivo se formou em toda a região, para todos os lados, né? E alguns municípios acabaram regulamentando, outros não. Então tem umas dificuldades. Inclusive, na nossa família, nós tivemos um problema que teve um irmão que a moto bateu nele, ele caiu no coisa e bateu aqui a testa e morreu instantaneamente. Meu Deus! Então, assim, eu particularmente acho que o ideal para a moto assim, é transportar cargas e não pessoas, por causa da questão da segurança, né? Já vi amigos que de repente teve acidente, que teve que fazer cirurgia, mas isso e aquilo. E assim, acaba na mídia, eles falaram dos médicos que falam que isso onera muito ao governo, esse trabalho, né, que constantemente esses acidentes acontecem, né, em cima dele, etc, etc. E não é regulamentado, né? Não. Essa... Agora, tem certas cidades que ela regulamenta dentro dela, né? Internamente, né? Aí eu acho que na cidade, funciona. Né? O município tem autoridade para legislar autonomia dentro da área dele, mas ele não pode, por exemplo, regulamentar um transporte daqui para Belo Horizonte, porque, aliás, desculpa. Daqui, Belo Horizonte também, né? Ou então, vamos dizer assim,
daqui para João Monlevade, por exemplo. É, né? entre cidades. Entre cidades, né? Que aí já são municípios que têm autonomias diferentes, né? E também poder legislar. já cabe ao Estado, né? Essas conexões, verdade. assim. Então, em função disso, ainda continua muito. Você vê muitas vans circulando. Às vezes eles descobrem, outros não acontecem, né? Houve uma época até que o DR colocou o seguinte, que tomasse cuidado, que se durante a viagem de uma cidade para outra fosse detectado um transporte ilegal, que o passageiro tem que descer naquele lugar e ele ficar sem transporte. Olha só. Então, assim, é um negócio... Isso começou, talvez, a conscientizar a população, né? Da questão da segurança e tudo Mas mais. Muito difícil, está muito arraigado, né? Lá, quando eu ia nessa época de Ouro Branco, né? Que a gente descia na rodoviária, tinha muito. A gente saía de lá e ficava o povo gritando, Ipatinga, Valadares, Montes Claros, Bocaiúva. Tinha até um ritmo que eles falavam. É verdade, Tinha muito. Hoje tem transportes aí que nesse tipo de concessão, a viagem só sai se o ônibus estiver com todos os lugares ocupados, ou quase todos, tantos por cento, etc. Mas são empresas regulamentadas? Eu, sinceramente, eu não sei nem como é que é a questão legal dela, né? Que ela funciona, né? Porque é muito diferente do que é explorado por aqui, né? Entendeu? É bem diferente mesmo. E, Ronaldo, agora... Vou fazer um bate-bola com você aqui rapidinho, pra gente ir encerrando, infelizmente. Ai. Eu amo. O que você ama? Eu falo, você responde. Ai, meu Deus. Eu amo tudo que eu faço. Oh, que bom. Tanto da minha profissão, como também o do transporte, né? De repente, todos eles eu amo. Isso aí. Eu odeio... Eu não gosto nada que fala que eu fiz e que eu não fiz. O que eu não faço, eu não gosto que fala que eu fiz. Tá? Mudar a conversa, né? Sim, exatamente. Ser acusado, né, de uma coisa que você não fez, não né? Fez. Isso aí. Isso acontece, né? Tem gente que gosta de... Sim, nossa, e como? Um sonho. Ai, meu Deus. Tá rindo aí? Ai, meu Deus. Um sonho, o que eu falo sobre meus sonhos, meu Deus, meus sonhos são poucos. São poucos? Eu acho assim, de repente eu sou muito focado, né? Eu teria assim, um sonho de eu conhecer e saber muito mais sobre a minha profissão e sobre tudo que eu mexo. Eu gostaria muito de conhecer muito mais do que eu aprofundar os estudos. Eu sou muito ignorante em cima do que eu faço, eu acho. Não é nada. É todo organizado, gente. Ele mandou assim, um arquivo. Tá até aqui, né? Com uma linha do tempo toda detalhada, né? Da empresa, um passo a passo, para não esquecer. Exatamente. Na hora que você me mandou, eu falei, esse é organizado. Né? E é engraçado que é um padrão. Assim, tem gente que manda tudo avulso, aí você tem que ficar juntando a conversa. Exatamente. Você não, todo certinho. Tem uma espécie assim, de ditado que diz que quanto menos você sabe, mais arrogante você é. Porque você não conhece, o circo do desconhecido é muito pequeno, né? Quando você começa a conhecer muita coisa, você vê que, gente, mas tem muito mais coisa que eu não sei, né? Então, de repente, a tendência de quem sabe muito de ser mais humilde do que quem sabe menos, né? É verdade. Expandir os horizontes, exatamente, assim, né? Você não tem vontade de morar em Sabará, não? Não é, eu não tenho nenhum preconceito, muito pelo contrário, eu gostaria muito, né? Pode ser até que mais tarde eu venha morar aqui, né? Mas, assim, como eu acabei morando, casando, os meus filhos nasceram lá em Ipatinga, acabou uma raiz, né? Mas eu, no princípio, eu não queria de jeito nenhum, eu queria vir para cá, porque eu acabei estudando aqui na região, né? Então é um lugar que tem muita presença. Foi uma região muito, muito relevante para mim. Mas sua família lá, ninguém quer vir? Da minha família. Não, né? Ai, meu Deus, os meus filhos nasceram a terra deles, né? Então é bastante... Não vem, é porque aí cria raiz, né? E com certeza. É bom vir visitar. Empreender. Empreender. O
que eu gostaria de empreender? Não, empreender. O que você acha sobre empreender? Ah, não, empreender eu acho de extrema relevância. Eu acho assim, é muito difícil ter uma pessoa que não faz nada na vida, né? Você não fazer nada, eu acho que é muito... a vida fica sem significado, né? Não tem sentido nenhum. Então, empreender é uma coisa muito interessante. Eu admiro muito quem é empreendedor. Eu vou dizer o seguinte, eu não sei se eu sou empreendedor não, sabe? Mas, por exemplo, eu tenho uma nora que eu falo assim, essa é empreendedora, ela não desiste nunca, ela está sempre lutando em si. Então, eu acho que ser empreendedor é de extrema relevância, é muito importante. E a questão do empreender, eu falo que não necessariamente é o empresário, né? Porque Sim. Hoje em dia as pessoas associam muito. Mas tem gente, às vezes, que trabalha em alguma empresa, mas sempre está inovando, reinventando lá dentro, exatamente. mostrando, né? Sim. Buscando habilidades. Isso também é empreender, né? Aquela irmã do Dom Evaristo Armes, lá de São Paulo, eu esqueço o nome dela, é um caso assim de empreendedora muito interessante. Ela só criava forma de você nutrir as pessoas sem gastar, né? Então, aproveitar todas as espécies. Hilda Armes, acho que é o nome dela. Eu não conheço, não. Ela era uma coisa assim, impressionante. Falava, gente, fazia as comidas, folha de batata, vocês podem comer, come isso, de repente, a outra raiz, etc. Então, foi uma coisa muito interessante. Que legal. E mais incrível de tudo, que ela trabalhava para todo lado, ia na televisão, ela era bastante conhecida. Então, consideram assim uma pessoa que era empreendedora, né? E inovadora, né? Você sabe que quando teve aquele tsunami eu acho que é Porto Rico, eu não sei, mas que é um país muito pobre aqui da América Central, ela morreu dentro da igreja, naquele lugar. Mesmo? Foi uma coisa assim, fiquei impressionado de ver. Mas ela era muito dedicada. Então, eu acho assim, pessoas que empreendem, eu acho que é muito importante. E a pessoa fica realizada, né? A realização na vida. Você sempre está satisfeito. Você tem um sentido, né? O empreendedor, ele não se deprime, ele não se deprime, só se deprime quando as coisas não estão dando certo, só coisa assim. Então, eu acho que é muito relevante. Um empreendedor que te inspira, um empresário que te inspira. Meu Deus do céu, tem tanta gente. Eu só não pode ser lá Darcy, seu pai, não pode não. Não. Ele já inspira aí. Ó. Ele já me inspira. Não, ele já me inspira. Tem um empresário, gente, que eu admiro muito, agora não estou lembrado. De onde que é? Aqui do Brasil mesmo. Ai, meu Deus, como é que pode ser? Você lembra a empresa? Não, eu não estou lembrado mais da empresa. Mas vamos ver se a gente arruma um que seja mais interessante. Fácil. Ai, meu Deus do céu. Vou pular, então, depois a gente volta. Tá. Nunca faça no seu negócio. Dá um conselho aí para quem está começando. Eu acho que vai ficar entusiasmado demais, achar que tudo vai dar certo, tudo é muito fácil, eu vou resolver tudo, vencer todas as barreiras, né? Não é bem assim, né? As barreiras dificultam bastante, então você tem que ter muita convicção e tem muita força. Aí que entra, você tem que ser empreendedor para conseguir vencer. Ter jogo de cintura, né? Sim, exatamente. Porque percalço, erro, isso tudo acontece, né? Exatamente, Uma empresa ou marca que você consome e indica. Se é cliente. Uma empresa que eu consumo indica, gente. Bom, Pode ser lá de Patinga. Ai, meu Deus. Eu vou citar uma padaria. Eu sou muito de padaria, tá? Isso é bom. Eu gosto de comprar pão, comer. Padaria então é bom. tem a padaria do Horto lá, que quem é o dono, nós somos colegas em Belo Horizonte. Éramos de sair, ele e a mulher dele hoje, né? Eram os vizinhos. Então, assim, a gente saía junto para ir nas festas, tudo de noite. Então, assim, eu acho que ele desenvolveu uma padaria que acho que ela
ela é bem destacada lá em Patinga. Ah, Então, legal. acho que, E hoje em dia, até essa geração mais nova tá sendo muito de café e padaria. com certeza, né? Hoje em dia, os meninos mais novos, eles não estão querendo saber de bar, de boate mais, não. Outro dia, até eu vi que em Belo Horizonte tinha um café, chama café, né? Entendi, uma padaria mais. Que eles colocaram até um DJ lá. Eu falei, Entendi, uai, o trem tá virando balada. Eu vou citar um exemplo, porque de repente eu sempre gosto de citar exemplos. Isso é bom. Eu participei da revisão do plano diretor de Patinga e eu trabalhava pela Fundação Gossex, então foi contratado diversas coisas. Teve uma das arquitetas que eu não vou lembrar o nome dela, e que ela falou assim, gente, onde tem que fazer o plano da cidade, mas tem que ter a padaria. Se não tiver a padaria, não está certo. É isso mesmo. Então, assim, é muito incrível. A padaria tem muita presença na nossa vida. Agora, da nossa área, eu sempre pergunto da importância da arquitetura, do espaço, do lugar bonito, bem resolvido. Entendido, O que você pensa assim sobre isso? Eu sempre jogo para a empresa, né? Lá no caso seus é mais escritório, né? Exatamente, Eu acho que a nossa vida ela só é gostosa, só é boa se o arquiteto, você reporta que o ambiente, todos os ambientes, né? A sua cama pode ser projetada por um arquiteto, né? Ela pode ser mais gostosa ou menos, se for ou não. Então, assim, eu acho que a arquitetura é muito vital assim, para todo lado. Infelizmente, ela não é tão reconhecida como. Mas tem uma série de fatores que contribuem também para essas coisas aí. Mas eu acho que ela é de extrema relevância na vida de todos nós. Com certeza, né? Um ambiente bem pensado, quando ele nós fomos formar, foi feito um concurso lá de fazer o convite, né? E teve uma das nossas colegas, que é a Hilda Cotegipe Pele, que ela é eu esqueci o nome da cidade aqui de Minas Gerais, que ela fez uma proposta e colocou um círculo rodando assim e falou assim, ajude-nos a colorir o mundo, né? Então eu achei muito bonito isso, foi muito interessante. Mas teve um outro que ganhou, que teve uma proposta que o pessoal achou mais interessante. Mas eu acho que é isso aí, nós ajudamos a colorir o mundo, né? De repente, eu acho que é importante. É isso mesmo, né? O espaço, ele fala muito, né? Sim. A sensação que a gente sente, né? Porque tem lugar que você entra que dá vontade de sair correndo, a gente nem sabe por quê, né? Às vezes é um layout mal pensado. Tem lugar que você chega e tem vontade de ficar o resto da vida, né? É isso mesmo. E outros você quer sair logo. Uma frase. Uma frase? Hoje você está me apertando. Apertando sem dar nó. Sem dar nó, é verdade. Eu acho que o importante na nossa vida é nós termos convicção que nós estamos fazendo as coisas certas, né? Se nós mesmos não nos convencermos, eu acho que a vida fica bastante difícil. Então nós temos que nos convencer a nós mesmos, né? É isso mesmo, fazer o certo, né? Eu também tem essa linha aí. Ruim ou bom é o certo, é o que tem que fazer, né? É o que tem que fazer, certo, né? Exatamente. E agora eu vou acrescentar no seu. Você é contra ou a favor a linha da Delmolândia? Coitado, eu tô apertando Você me apertou demais agora. Não, fala que você quer atender o povo, uai. Eu vou falar o seguinte, como eu sou urbanista e sempre estou lá de ajudar a população a resolver as coisas, eu acho que ela é boa para ajudar a população. É benéfica. É, benéfica. Aí, mas foi bom. Tem que obedecer aos parâmetros, às interferências, respeitar. Não tem jeito. Você não pode simplesmente atender um prejudicando diversos outros ali, né? Então tem que estar harmoniosamente bem lançado, né? É isso mesmo, né? Tem que andar conforme, né? Exatamente. Conforme a música, não conforme tem jeito, música, não. É verdade. Gente, foi ótimo, né? Aí, olha que... Gente, que chique que a gente tá, Cisne. E eu contei pra ele que foi pedido aqui no direct. O pessoal mandava, traz o pessoal da Cisne. Traz o pessoal da Cisne. É uma empresa que atua, né, Ronaldo, há muitos anos e que faz parte aí da vida do sabarense, né, no dia a dia. Todos os negócios acabam fazendo parte da comunidade, né? É difícil você ver em certas cidades, certos lugares que não tem um determinado serviço, né? Então é muito interessante.
Então, por exemplo, se você mora num determinado bairro, vamos falar, não tem uma padaria ou não tem um supermercado, como é que você faz para viver? Você tem que sair dele para outro lugar. Assim também é o transporte, né? Eu acho também que é de muita relevância. É isso mesmo. Agora me veio aqui uma pergunta. Quando decora o ônibus no Natal, é ideia sua ou vem de fora do governo? Aí vem de fora, vem de casa. Deles? Vem de casa. É dela lá principalmente. Ô, gente, que é o máximo. O Hélio Augusto também contribui muito, né? Mas é deles lá. Aí, tá vendo? Os dois. Aí vira meme no Instagram, o povo posta, é o máximo. É verdade. Aí faz a confraternização do pessoal, põe comida XYZ, gostosa, até assim, mas... Tem o lanche, tem ideia deles aí, tá vendo? Muito obrigada por ter vindo. Lá não tem Instagram, não tem? Não tem, na empresa não tem não, né? E o senhor mexe no Instagram? Eu mexo no Instagram, eu recebo, né? Eu não converso. Eu até passei para você meu endereço, né? Foi, a gente vai colocar aí, ó. Eu falei para eles várias vezes, todo mundo perguntei, falei, gente, depois eu quero salvo essa entrevista, porque tem coisas que eu falei aqui que os meus sobrinhos não sabem o que aconteceu, né? Então, assim, é um conhecimento bastante interessante, eu espero ter contribuído bastante para poder o pessoal conhecer a nossa história inteirinha, né? Então, assim, eu falei assim, eu tenho que saber como é que eu vou fazer para me pegar esse arquivo depois. Aí você mandando para mim. Eu vou mandar. A gente está no YouTube. Sim. Vai subir lá no Spotify também, que é uma outra rede que é só de áudio, vai estar lá também. A gente posta os cortes, os trechos, no Instagram. Também vai estar lá. Então, isso tudo eu vou te mandar. E vou aproveitar aqui e falar nossos arrobas. Né? É @Vida e Obra Podcast no YouTube, no Spotify, no Instagram. Então sempre segue Vida e Obra Podcast. Aí você consegue podcast. Aí segue a gente lá, se inscreve. De repente eu peço as coisas, mas eu tenho outro caminho. Como eu voltar falando, eu sou catilógrafo, né? Aí quando chegou esse convite do Enzo Leonardo, eu falei com meu filho, o senhor Eduardo, nós estávamos almoçando, eu falei, ô Duda, o pessoal está me chamando em fazer uma entrevista. Como é que eu faço de efeito? Eu não sei nem como fazer. Ô pai, você pode fazer. Pegou ele e passou para mim. Salvou, acho que aquela de uma senhora, eu acho que uma senhora que ela conversou, hein? De Rosângela. Ele mandou para mim, falou, olha aqui o funciona, caminho, como é que né? funciona, etc. Então, rapidamente ele passou para mim. Você faz assim, etc. Isso. Eu não evolui muito, não, sabe? Mas de repente ele mandou. Foi ótimo. Eu falei com o Léo, porque aí quando o pessoal mandou sugerindo, eu falei, gente, ótima sugestão, né? Aí falei pro meu marido também, seu xará. Aí ele falou, não, fala com o Léo. Porque eu não conectava Léo assim. Entendido, é. Aí ele, não, é do pessoal de Léo e tal, fala com ele. Aí a gente encontrou, por coincidência, na semana. Aí ele me mandou falando, não, meu tio é o ideal para ir para representar a família. Eu, na verdade, assim, na linha dos meus irmãos, eu fui o último que nasceu, né? É o caçula. E meu pai me apresentava para todos os amigos deles quando visitavam alguém em casa. Falei, esse aqui é o de número 15. Olha, de repente, eu era o 15º. Filho demais. Então sempre fui apresentado assim. E era muito assim, eu via muito essa conversa. É o rapa do Tacho, a rapa do Tacho. Então isso daí ficou marcando bastante essas informações. Mas é bom, Mas né? então, porque... assim... Pode falar. Aí, assim, como já morreram todos, a minha irmã e os meus irmãos não gostam muito de estar envolvendo nessas coisas, acho que sobrou foi eu mesmo, acho que não tinha muito jeito, então tem que passar para isso. Não, e é bom, porque aí é isso que você falou, né? Vem a história desde lá de trás, desde os primórdios, você participou disso tudo, assim, É verdade, ajuda desde bastante. Desde o começo. Né? E legal tá aí até hoje, né? Igual você falou, você foi o filho rebelde que quis sair, mas estava dentro ali. Mas estava sempre a junto, vida sempre puxou, né? Para a empresa da família. Quando assim. tinha problemas, eles me chamavam para ajudar, ver se conseguia, essas coisas assim, né? Isso é muito bom, né? Bom, essa coisa familiar. Eu acho que foi bom demais. Bom demais. Vou agradecer também nossos patrocinadores da temporada, ABC da Construção, Bárbara Magalhães Harmonização, CNA, Academia MyFit, Moda Brasil,
G-Shield e Fazenda Estância Real, onde a gente está aqui na gravação, que vocês já sabem. Acompanhe a gente lá, se inscrevam no canal. Não esquece de inscrever no canal, gente, é muito importante. Ativa o sininho, se não quiser ativar o sininho, pelo menos inscreve no canal. E muito obrigada por ter vindo, participado. Eu fiquei super lisonjeado sempre ter me chamado, né? Ter tido essa oportunidade de falar da minha família. Olha Isso só. foi muito positivo. E é legal que é difícil a gente pôr em linha do tempo a nossa história, Sim, né? exatamente. Então é uma... É muito, muito interessante. Pensei vários dias para conseguir fazer essa linha do tempo aí para poder falar aqui para vocês. E que bom que deu certo. Graças Aí, a ó, Deus. foi ótimo. Espero que vocês não tenham decepcionado comigo. Que né? isso, foi ó. Todo mundo comentando aí pra ele, que ele vai ver. Que bom que seja, então. Aí, valeu. Fico muito lisonjeado. Obrigado. Aí. Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar.